Dessa vez, ao que tudo indica, a discussão estaria um pouco mais avançada ou isso depende da ANEEL ainda para se caçar essa concessão? E mesmo assim que a empresa fosse retirada, a grande dúvida é saber qual empresa assumiria isso de um ponto de vista emergencial nesse período, chegando o verão, não é, Vilela? Pois é, Thiago, eu vou olhar o copo meio cheio nesse momento e identificar que talvez seja a primeira vez ao longo desses meses, desses anos onde a gente discute esse problema, onde município, estado e governo federal estão uníssonos e atuando ali em parceria com uma visão única no sentido de que realmente não dá mais. E que talvez a única saída seja a caducidade, a extinção, do contrato existente hoje. Nesse sentido, precisa haver, sim, um processo administrativo conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai dar o direito à defesa, o direito de manifestação, analisar os argumentos e os dados técnicos que venham a ser apresentados pela Enel nas suas considerações. Agora, uma eventual caducidade efetivamente decidida por parte da agência poderá levar a que o governo federal venha a indicar um grupo de pessoas ligados ao próprio governo que venha a cumprir essa atividade. Seria, na prática, algo como uma privatização às avessas, uma estatização, pelo menos provisória, das atividades de energia elétrica, de fornecimento de energia elétrica em São Paulo, até que haja a preparação de um novo edital, um novo processo licitatório. Então, o mais provável, caso haja isso, é de que realmente o governo deverá assumir essas funções no sentido de que a sociedade ela seja o menos prejudicada possível até que haja uma nova concorrência feita, espero eu, com uma qualidade muito melhor. Denise, algumas perguntas, né? Claro que ninguém aqui defende a Enel, muito pelo contrário, já se provou um serviço muito mal feito e também a complexidade da cidade de São Paulo. E é saber o quanto tempo que a ANEEL demoraria para tomar essa decisão. Em segundo lugar, se haveria alguma multa para o Estado, para a Prefeitura, com a saída da empresa aqui da capital paulista e da região metropolitana. E é um processo difícil de substituição por uma outra empresa, né? É claro que a gente não pode ficar refém da Enel com toda essa dificuldade de prestação de serviço de qualidade no atendimento à população, mas o processo pode ser demorado, pode levar meses. Primeiro ela vai ser notificada se a ANEEL detectar e relatar todos os problemas que garantiriam ou que justificariam a caducidade do contrato, da concessão, aliás, que vai até 2028. A empresa tem 20 dias para se defender e depois disso é que se começa o processo, passando pela Justiça, pela agência reguladora, e o governo federal teria de assumir a prestação de serviços. Eu acho que isso é um complicador relevante. Qual seria a capacidade de assumir os serviços na maior cidade do país e na grande São Paulo, não é apenas na capital. E tem de dar a garantia. A empresa que seria multada, ela pode ter multa equivalente a 2% da receita dela durante esse período. Agora, quais as condições de atendimento? Na medida em que se começa a discutir a caducidade, a Enel pode ser cuidar menos ainda do atendimento adequado à população. Investimentos vão sendo adiados e nós estamos entrando numa fase de chuva mais intensa aqui em São Paulo, na região toda, inclusive com o verão. Então é bastante preocupante, Tiago. Se foi arrastando a situação toda, vários anos de problemas, a Enel não se preparou, falou que teve um atendimento recorde na cidade, a gente não percebeu isso. Agora não dá também para a população ficar assustada cada vez que vem uma chuva, como a gente viu hoje na redação. Todos que ficaram dias sem luz, como foi o meu caso, a gente ficava olhando a janela e falando, vai de novo, todo mundo ligando para casa, teve problema, não dá? É isso, estamos refém da capacidade de atendimento. Ô Vilela, e com a sua visão da justiça, é um processo que demoraria muito para que a Enel saísse aqui de São Paulo? A Dora lembrou outro dia que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, conseguiu tirar a empresa lá do estado dele. Mas, de qualquer forma, como que seria esse processo de alguém assumir de forma emergencial? Será que o Estado Prefeitura, teriam veículos para atender, funcionários habilitados para atender? Porque o que pode acontecer é muito funcionário da Enel trabalhar para a Prefeitura, para o governo do Estado nesse período emergencial. E aí?
Isso acontece bastante, viu, Tiago? Quando se trata, talvez não seja o caso, porque eu vejo que nesse caso, a estrutura do poder público, existe uma estrutura do poder público capaz de assumir efetivamente o controle dessa situação. E aí, assumindo o controle, muitas vezes você pode ter a contratação de terceiros, de prestadores de serviços, e muitos deles vão ser prestadores de serviços que já têm uma experiência nesse sentido. Em outros casos, acontece quando o poder público não tem essa capacidade de gerir, acontece uma contratação emergencial. E aí se contrata uma empresa sem que haja um processo licitatório, mas para que a finalidade máxima, que é o atendimento à população, não se veja descumprido durante o período do processo licitatório. E quanto tempo isso vai demorar? Essa é a pergunta de $1 milhão. Por quê? Porque existe a necessidade, primeiro, de se cumprir todo esse trâmite administrativo do direito de defesa, da análise técnica dos argumentos, dos elementos que vão ser trazidos, e existe também a possibilidade de se recorrer ao judiciário. E dependendo dos pontos que venham a ser trazidos, dependendo das eventuais falhas nesse processo administrativo que venha a ser conduzido pela agência reguladora, podemos ter uma paralisação desse processo pela justiça, o que acabaria por tardar substituição de empresas e fazendo com que a população de São Paulo continue tendo esse serviço que é muito ruim. Pois é, Dora, estou aqui nesse ping-pong com a Denise e com o Vilela, mas esse é um assunto que interessa a todos nós, por mais que você não esteja em São Paulo, também tem uma realidade aí no Rio de Janeiro. Não, tem a Enel aqui, lá em São Gonçalo, Itaipava, e todo mundo reclama do serviço. Mas olha só, quando eu vejo o Tarcísio, Ricardo Nunes e principalmente o ministro das Minas e Energias, unidos num só coração, eu fico pensando, nada como a proximidade de um ano eleitoral para suas excelências ficarem espertas, né? Porque lembra, o ano passado, o bicho pegando em São Paulo, árvore caindo, pô, mesma coisa. Todo mundo sem luz. E o prefeito e o governador ficam até cavaleiro, porque eles vêm reclamando há muito tempo. Mas eu me lembro perfeitamente de que o ministro das Minas e Energia se colocava como um defensor da Enel. Fazia, inclusive, críticas à posição do governador e do prefeito, e havia troca de farpas e acusações, enfim, e uma paralisia. Eu achava até muito esquisito, para dizer o mínimo, essa posição do ministro das Minas e Energia. Aí, menino, bastou chegar próximo do ano eleitoral, ficou uma seda o ministro das Minas e Energia, concordando com tudo, todo mundo unido. Olha só, antes assim, não estou achando que não deve ser assim, não. É só para pontuar quais as razões que movimentam. Por que nos anos anteriores, quando não tem a proximidade das eleições, a atitude era outra, né? Justiça seja feita ao governador e ao prefeito, que reclamaram a beça. E o governo federal, na figura do ministro das Minas e Energia, sempre resistia, praticamente defendendo a Enel. Então, por isso que é bom, por isso que não tem essa história de unificar data de eleição, porque tem eleição demais. Eleição é bom para isso, porque, como eu disse, suas excelências ficam espertas, e eu acho que dessa vez vão tomar uma providência, porque a sobrevivência política está em jogo.